Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, pessoal do Amo Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burê, eu sou professor de Direito Civil e para quem não me conhece, eu já vou entrar aqui com o meu link do Periscope para vocês me seguirem. Eu vou compartilhar aqui com meus seguidores também. Deixa eu só abaixar o tom aqui para abaixar, ó. Entrou aí, ó, Burê. Esse Burê que entrou sou eu, tá? Vou compartilhar agora, é só clicar em cima e vocês podem me seguir também. Eu faço lives diárias, né? Quase que diárias, né? Já foi mais constante, com dicas de direito civil, revisão para provas de concurso, tá certo? Entre outras matérias também, de vez em quando a gente trabalha aqui no nosso Periscope. E falando, né, de dicas para concurso, tá certo? Então sigam aí o Burê, que está compartilhando, Titio Promotor na área, pessoal, meus seguidores entrando também, um grande abraço. Ó, já vou deixar aqui meu abraço também para o Mark, que fez esse convite, né? O Mark do Amo Direito, pessoal do Direito News. Estamos todos juntos aqui e hoje vamos trabalhar dicas de estudo. Gente, o que eu vou pedir para vocês aqui, combinando, para quem não assiste as minhas lives? Vamos segurando um pouquinho as mensagens, que eu não vou conseguir ler o que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Segura um pouquinho as mensagens, no final a gente bate um papo e eu vou deixar, como eu já fiz agora aqui no início, vou deixar os meus contatos na tela. Você pode mandar um inbox no Facebook, um direct no Instagram. É fácil falar comigo, eu vou responder a todos. Então segura um pouquinho as mensagens. Se não for possível responder agora no vídeo, eu vou responder a todos novamente. Bom, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos falar de dicas de estudos para concursos de carreiras jurídicas. Como eu falei, eu sou professor de Direito Civil, eu dou aula há mais de 7 anos em cursos preparatórios. Sou professor aqui no Rio de Janeiro, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE. Sou professor também do Portal F3. Fiquem atentos lá no Portal F3, módulos, cursos, né, que eu estou sempre dando, surgindo lá, né, é só entrar em contato com o curso também. Então, veja só, essa experiência na preparação dos alunos para as carreiras da magistratura, MP, defensoria. Quando eu falo carreiras jurídicas, é MP, magistratura, defensoria, procuradorias, delegado, tá certo? São esses concursos, né, que demandam ali não só que o indivíduo seja bacharel em direito, mas que seja uma carreira jurídica no seu exercício. E aí, o que você vai verificar, ou pelo menos o que eu verifico aqui ao longo, né, desses 7 anos? Que concurseiro, né, vive num estado de ansiedade tremendo. Hoje em dia, quais são as grandes dificuldades que o concurseiro enfrenta? Na minha opinião, provavelmente a gama de informações. Vocês são bombardeados com informação e com oportunidades o dia todo. Veja, hoje você tem Instagram, você tem Facebook, se você segue professores, é o tempo inteiro uma informação, um anúncio de um curso novo que está surgindo, um anúncio de um coaching novo, livros novos que são lançados o tempo inteiro. Você, além da falta de tempo que é natural para todo mundo, fica na dúvida. Será que o que eu estou fazendo é correto? Eu acabei de ler na internet, acabei de assistir um vídeo de uma pessoa que disse que fazia completamente diferente do que eu faço. E aí, baixa a ansiedade, você começa a duvidar de si mesmo, começa a duvidar dos seus métodos. Então, isso é uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui. Eu separei aqui uma pauta, digamos assim, para a gente trabalhar. Eu quero falar com vocês, né, dentro desse contexto de dicas de estudo, lembrando que serão dicas não só para quem está começando, como também para quem já está estudando há algum tempo. E nesse grupo de pessoas que já estão estudando há algum tempo, eu tenho 2 dicas diferentes. Para aquele que já está em forma, está em ritmo de estudo, já está indo para a segunda fase, já está indo para a prova oral, está batendo na trave. Eu tenho uma dica importante para você também. E para aqueles que estudam há muito tempo e não conseguem romper a primeira fase, ou passaram uma vez na primeira fase há muito tempo e faz tempo que não vai para a segunda,
nunca foi para uma prova oral. Então vamos dividir aqui as dicas, não só para os iniciantes, como aqueles que já são experientes. E dentro dos experientes, né, tem duas categorias: os que estão em forma, que estão batendo na trave, e aqueles que estão perdidos, né, não sabem exatamente o que estão fazendo. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira e eu vou começar falando sobre o foco no concurso, tá certo? Vamos falar sobre foco, como escolher a carreira e por que isso é importante. Vamos falar sobre disciplina e organização nos estudos, né? Esse binômio aí que é essencial. Vamos também trabalhar como organizar as matérias que devem ser estudadas. Qual matéria que eu estudo primeiro? Estudo 2 matérias por dia, 1 matéria por dia. Vou aproveitar também aqui para falar nesse momento do meu planejamento de estudos. Muitos aqui, como o Otávio que entrou aí, grande abraço, já fazem um planejamento de estudos comigo, né? Um planejamento que é baseado num cronograma de estudo, para você vencer o edital em mais ou menos, dependendo da sua carga horária de estudo, em 180 dias úteis, passando por todo o edital do seu concurso, do MP, da magistratura, da defensoria. Então, eu vou aproveitar para mostrar como eu trabalho. Se você tiver interesse, é só entrar em contato, mas isso fica mais para o final. E eu quero também trabalhar com vocês a escolha da bibliografia, né? Como escolher um curso jurídico, fazer ou não fazer um curso jurídico, fazer ou não fazer um coaching e os métodos de estudos. Muita coisa, né, gente? Muita coisa, mas eu tenho certeza que o pessoal aqui do Amo Direito, o pessoal que é meu seguidor, o Otávio, a Renata, que estão aí também, já vão aproveitar essa conversa. E também você que está assistindo, ouvindo, né, pelo podcast do Amo Direito, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Também vou colocar esse vídeo lá no meu canal no YouTube. Então aproveito agora para deixar os meus contatos. Se eu não conseguir responder a todos, eu não estou lendo a mensagem aqui, não consigo ler a mensagem de todo mundo, já vou deixar o meu contato aqui na tela, passando para vocês, tá certo? Isso vou falar tudo hoje. Olha lá, Facebook, você pode mandar mensagem, inbox para Aurélio Burré, pode pedir para adicionar lá a mensagem. Instagram, professor_Aurélio Burré. Meu canal no YouTube, pelo meu nome, Aurélio Burré. E se você quiser informações sobre o planejamento de estudos, seja para magistratura, MP, defensoria, delegado, procuradorias, manda um e-mail para cá, ó, pesmagistratura2016@gmail.com. Eu passo todas as informações e eu já vou falar algumas aqui durante esse vídeo. Tá certo? Então, tô vendo aí 100 pessoas online. Eu quero ver agora 100 compartilhamentos. Compartilhem com seus seguidores, não só aqui, como também lá no Twitter, né? No Twitter, mesmo que você não use o Twitter, compartilha no Twitter aí. Olha, o que eu quero falar com vocês, né? Deixando aqui, né, o convite. Me sigam aqui no Periscope também. Eu tenho minha própria página no Periscope, tá? Obrigado aí pelos compartilhamentos. Olha, separei aqui para vocês o seguinte. Primeiro ponto que eu quero trabalhar, ansiedade, tá? Ansiedade que eu falei. Hoje eu vou contar uma historinha aqui, tá? Vamos pensar num aluno, um aluno meu. Ele começou a estudar Direito Penal pelo Rogério Greco, 3 volumes. E aí, indo para uma livraria, ele viu um Direito Penal esquematizado, volume único. Ele já ficou na dúvida. Olha, eu vou demorar muito tempo para terminar o de 3 volumes, será que eu compro o esquematizado? Aí ele vai e comprou o esquematizado. Começou a estudar. Aí um amigo dele diz e fala: cara, não perde tempo lendo esse livro não, eu tenho aqui as apostilas do curso tal, do professor tal, tá bem melhor. Aí ele já fica naquela dúvida, será que eu continuo com o livro? Será que eu troco para a apostila? Veja, quem não passa por isso? Você está na sua casa estudando seu material e tem um colega postando no Instagram aquela mesa montada bonita, cheia de post-it, caneta colorida, e o aluno está lá, né, o garoto do Instagram, a garota, com um livro que você não tem, assistindo uma videoaula que você não assiste. Será que não desperta pelo menos uma curiosidade? Será que é melhor estar fazendo aquilo?
Olha, muitos passam por isso, muitos ficam ansiosos e às vezes, além de acumular o material, ficam comprando, né, e tentando usar, e aí nunca sai do início, chega sempre na metade do livro, pega um livro novo, vai para um curso, sai do curso, entre outro. Gente, olha, eu não sou adepto de nenhum radicalismo. Eu não acho que o que você escolheu fazer tem que adotar até o final. Você pode mudar, você pode adaptar ao longo do estudo. Mas eu quero fazer aqui um desafio com vocês, né? Propor um desafio. Eu vou conversar com vocês e vou sugerir como vocês devem se organizar. Depois que vocês se organizarem nos estudos, vamos fazer aqui, propor um desafio. Permaneçam fiéis por 3 meses. Depois de 3 meses, se precisar, você muda, faz uma reavaliação. Mas ficar mudando de semana em semana não dá certo. Não dá certo porque é natural, né, a estafa. Você se programa a fazer uma coisa. Às vezes você não vem estudando direito. Aí agora você faz uma programação toda certinha. Toda certinha. Depois de 2 semanas fazendo a mesma coisa, é natural que você se irrite com aquilo. Inconscientemente, você não aguenta fazer a mesma coisa. E aí o seu cérebro te distrai. Ele diz para você, é melhor mudar. Mas não necessariamente é melhor mudar. Tem que perseverar. Se está dando certo, se foi o que você estudou, analisou, que era o melhor para você, insiste. Confia no seu planejamento. O planejamento ruim é melhor do que um planejamento interrompido o tempo todo. Pensem nisso, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar isso ao longo aqui desse vídeo. Bom, primeiro ponto agora destacado mesmo. Foco. Foco no concurso. Veja, o que você quer para a sua vida? Aí muitos dizem, eu quero passar num concurso. Já vou dizer para vocês, não é ilícito, não é ilegítimo que você queira isso. Mas não é o melhor dos caminhos. Você não pode querer passar em concurso. Concurso tem que ser um meio para atingir um objetivo. Você quer ser juiz, para tanto precisa passar no concurso. Você quer ser defensor, para tanto precisa passar num concurso. Estão entendendo, gente? Então, veja só, é muito melhor para um estudo de longo prazo que você tenha um sonho, que você tenha um objetivo. Não que você só vá fazer prova para juiz e não vá fazer nenhuma outra, mas tem um foco de estudo, pintando um outro concurso, você faz. Mas é importante você saber o que quer. Isso é você que tem que decidir. Então conversem com colegas, com amigos, né? Se interessem pela carreira, procurem informações, tá certo? Isso vai ajudar muito. Ter um foco, ter um objetivo é um alimento para a alma, tá certo? Quando você encontrar uma dificuldade, você vai pensar no seu objetivo, no seu foco. Isso vai colocar você, digamos assim, numa situação um pouco melhor, mais amena, vendo que vale a pena enfrentar aquela dificuldade. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, além disso, depois que você já sabe o que quer, você precisa se organizar e ter disciplina. É muito fácil você ouvir isso, né? Para passar no concurso tem que ter disciplina. Ah, professor, mas o meu problema é esse. Eu sou muito indisciplinado. Veja, às vezes o problema não está na disciplina. O problema pode estar na organização do seu tempo. Quem é um mau gestor do seu próprio tempo não consegue ser disciplinado, tá certo? Então, veja só, se você não tem compromisso, né, até às 11 horas da manhã, você começa a trabalhar, por exemplo, às 11 horas da manhã, é um serventuário da justiça, e quer estudar para a magistratura, você não poderia estudar de 7 da manhã às 10 da manhã? Poderia. Mas, professor, não consigo, eu começo num dia, depois eu acordo e acordo mais tarde, não estudo. Isso é disciplina.
Isso é disciplina, porque você tem o horário organizado ali e aí você tem que ter disciplina. Aí você tem que buscar no seu objetivo, uma força de vontade. Isso ninguém vai dar para você. Se você entra num curso preparatório ou contrata um coaching achando que ele vai dar isso para você, não vai. Você vai gastar dinheiro. Não vai. Isso tem que partir de dentro. Tá certo? Essa gana, essa vontade de cumprir os seus horários. Ninguém vai fazer isso por você. Tá certo? Então, eu tô falando aqui com dureza porque realmente é isso que acontece. Agora, às vezes você está desorganizado. Às vezes essa manhã que poderia ser livre, tem uma academia às 9h30 da manhã. Aí você acorda às 7, estuda até 8h30, para ir na academia, depois volta, está na hora de ir para o trabalho. Isso é uma falta de organização. Não tem como ser disciplinado na desorganização. Aí você tem que pensar, olha, vou acordar às 5h30, chegar na academia às 6, sair às 7, 7h30, já está estudando. Meu Deus, acordar às 5h30. É isso. Veja só, eu vou falar de coaching daqui a pouco, eu vou falar do meu planejamento também. Relaxa, daqui a pouco a gente chega lá. Mas olha só, eu tenho alunos de planejamento, tenho uma aluna que passou e ela, olha a situação dela. Ela acordava às 4 horas da manhã, para ficar até às 7 estudando. Porque às 7 da manhã os filhos dela acordavam. E ela tinha que cuidar dos filhos, a levar os filhos para a escola. Depois, só às 9h30 que ela voltava a estudar, até às 11, quando tinha que ir para o trabalho. Mas ela foi disciplinada, ela, com o tempo que ela tinha, ela se organizou e foi disciplinada e venceu. Então, aparentemente, para quem não tem tempo, quem tem muita vontade, arruma o tempo. Tá certo? É muito importante você pensar nisso. E digo logo, você pode contratar o coach mais caro do universo, mais recomendado. Ninguém vai te dar disciplina, ninguém vai organizar o seu tempo. Isso tem que partir de você e a força de vontade de se manter. Tá bom? Esse é um ponto importante. Então, além do foco da disciplina, eu vou, digamos assim, indicar aqui uma outra questão. Como se organizar? E aí falando de matérias. Como organizar as matérias de estudo? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Olha, gente, esse vídeo aqui, ele, digamos assim, tem como foco principal carreiras jurídicas. Magistratura, defensoria, MP, procuradorias. Mas o que eu vou falar agora serve para a prova da OAB, serve para a prova de policial militar, policial civil, analistas, técnicos, qualquer concurso. Diante de um concurso que é o seu objetivo, ainda que você vá fazer outros, você tem que ter um foco. Ah, eu quero ser promotor de justiça. O que você vai fazer? Você vai baixar o edital do último concurso. Mesmo que você vá fazer para vários estados. Estão entendendo? Baixou o edital, identificou quais são as matérias. Olha, o que eu estou falando aqui é muito importante. O que o aluno costuma fazer? Ah, eu quero ser promotor, vou entrar num cursinho para promotor. Não, gente, primeiro faz isso. Primeiro identifica qual o concurso, baixa o edital e olha lá, né, as matérias. Isso para quem está começando do zero, tá? Daqui a pouco eu vou dar a dica para quem já está no ritmo de estudo. Olha só, você baixou as matérias. Ah, para promotor cai civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, empresarial, tributário, eleitoral, instituições do MP, por exemplo. Você identificou as matérias, tá certo? Bom, segundo passo, você vai procurar a fonte de estudo, por onde que você vai estudar essas matérias. E não precisa ser uniforme, gente. Olha só. Ah, processo civil, eu comprei um curso do Fabrício Bastos, lá meu colega do Portal F3. Comprei o curso do Fabrício Bastos. Melhor curso de processo civil. Eu quero assistir às aulas, lá vai ser a minha fonte de estudo. Pode ser? Pode. A fonte de estudo não precisa ser um livro, pode ser uma videoaula. Você está começando a estudar agora.
Ah, mas penal eu sempre fui bom na faculdade, eu tenho o livro do Rogério Sanches, eu tenho o livro do Greco, eu tenho o livro, né, da sinopse da Juspódio, é um livro que eu confio, separou. Ah, mas como é que eu vou saber qual que é o melhor? Atenção, gente, que eu vou dizer agora. Não existe porcaria no mercado. Não existe livro contraindicado. O melhor livro é aquele que você consegue estudar, que você gosta de ler. Acredita em mim. Acredita porque se você é obrigado a seguir um livro, talvez você não consiga terminar. É melhor terminar um livro que não seja tão completo assim do que não terminar nenhum. Tá bom? A não ser em determinados concursos que às vezes o examinador pode ter um livro. Aí você vai ter que ler. Mas não para quem está começando. Escolha o seu livro. Tá certo? Bom, pode ser sinopse, tá? Não recomendo estudar só por apostila, tá? Para quem está começando. É bom ter um esquematizado, uma sinopse, assistir uma videoaula e fazer o seu próprio caderno. Estão entendendo? Estão entendendo como que é importante isso? Ah, constitucional, eu já tenho um caderno de um curso que eu fiz. Administrativo, eu vou ler por outro livro. Você vai definindo as fontes de estudo, tá bom? Definindo as fontes de estudo, você precisa agora organizar a sua planilha. E aí você vai ter que decidir se você vai estudar uma matéria por dia, 2 matérias por dia, 3 matérias por dia, uma matéria por semana. Vai estudar uma matéria inteira até terminar para passar para outra. Você precisa decidir. Ah, professor, qual é a melhor maneira? Eu vou desmistificar outra coisa aqui. Você vai ouvir outros professores falando. Você vai ver na internet. Cada um dizendo uma coisa, que o melhor método de estudo é estudar várias matérias, trocando de hora em hora, ou 2 matérias por dia, ou 3 matérias por dia. Gente, depende. Depende da pessoa. O que eles estão falando é verdade, mas é a verdade deles. Cada um tem um método de estudo. Cada um tem. Olha, eu sou professor aqui no Rio de Janeiro, né, na EMERGE, que é um curso presencial. Os meus alunos vão passando e eu vou perguntando para eles como que eles fizeram para estudar. E sabe o que cada um diz? Cada um dá um método diferente de estudo. De 100 candidatos aprovados, ninguém estuda do mesmo jeito. Cada um tem um método diferente. Qual é a conclusão? Não existe um método para passar. Não existe. Mas existe um método claro para não passar. Existe um método para não passar. Veja, se você ficar sempre olhando o que o outro está fazendo e mudando o seu planejamento, interrompendo o seu planejamento, você não vai passar. Toda hora volta da estaca zero, nunca termina uma matéria. Comece estudando parte geral de civil, mas nunca chega em sucessões. Comece estudando teoria da empresa, mas nunca chega em falência. Comece estudando princípios do direito tributário, mas nunca chega em execução fiscal. Não vai passar, não vai. E por que você interrompe? Insegurança, ansiedade. Então veja só, você na sua organização, já sabe qual é a fonte. Quantas horas você vai estudar por dia? Olha, eu recomendo pelo menos 4 horas de estudo diária, mas não que seja contraindicado menos. Se você tiver menos, é o tempo que você tem. Mas veja, quem tem aí a possibilidade de ficar o dia inteiro estudando, não pode se dar ao luxo de ficar com preguiça. Veja que a preguiça é um luxo, não é mesmo? Só quem pode ter preguiça é que deve ter, né? Então, veja, você tem que olhar para quantas horas de estudo você tem e dividir. Ah, professor, eu vou botar 1 ou 2 matérias por dia. Depende. Teste. Faça testes do que é melhor para você. Não existe comprovação científica do que é melhor, ao contrário do que dizem por aí. Eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Se você é uma pessoa muito desconcentrada, o ideal é que você troque de matérias em curto espaço de tempo. Então, estudou 1h30 uma matéria, muda para outra, que aquilo vai te dar um gás, vai te renovar, tá bom? Agora, se você
é uma pessoa mais concentrada, fazer uma imersão sobre um tema pode ser melhor. Então, por exemplo, ficar 3 dias, 4 dias estudando uma matéria até terminar um tópico. Por exemplo, eu vou fechar a parte geral de civil. Então, ficar 3, 4 dias estudando, fechei aquele tópico. Isso pode ser bom se você é uma pessoa mais concentrada, porque você vai entender mais a relação entre as matérias. Depende da sua característica, não existe um método único, como eu falei. Normalmente os alunos estudam, grande professor Kleber Barros na área, aí um abraço. Normalmente o aluno, ele estuda dividindo pela semana, né? Segunda civil, terça penal, mas não há uma obrigatoriedade, tá certo? Então, pensem nisso na hora de organizar. Calculem o número de páginas dos livros, dos cadernos, veja quantas páginas você lê por hora, para você ter uma noção se vale a pena você pegar um livro de 1.500 páginas para ler, para você calcular, se você botar na ponta do lápis todos os livros que você selecionou, coloca na ponta do lápis, deu 9.600 páginas. Veja, eu estudo 60 páginas por dia, você vai conseguir calcular quando que vai terminar isso. É importante para você ter uma meta temporal. Estão entendendo? Olha só a dica que eu dei agora. Muitos coaches fazem isso, uma coisa que você pode fazer em casa. Pega os livros que você vai ler, soma o número de páginas e divide pelo número de horas de estudo. Você vai saber exatamente quantos dias você precisa para fechar aquele conteúdo. Tá certo? A gente já vai falar das revisões também. Então, olha, quero dar uma dica aqui. Vou dizer como que é o meu planejamento aqui, tá? Como é o meu planejamento, vou mostrar aqui um trecho dele. Como é que funciona isso? Já vou dizer, se você tiver interesse, é só mandar e-mail para pesmagistratura2016@gmail.com. Tá lá no início do vídeo, é só voltar que você vai ver o e-mail, porque não vai dar tempo de ficar explicando tudo aqui, eu não vou passar valores aqui, evidentemente, mas não é nada fora do normal, porque não é um coaching, é um planejamento. Então, eu vou mostrar para vocês um planejamento para a magistratura estadual. Na verdade, o planejamento consiste no quê? O aluno matriculado vai fazer uma entrevista comigo por Skype, em que nós vamos juntos montar um planejamento, traçando como que ele vai estudar a doutrina, passando métodos de como estudar a doutrina. O Otávio está fazendo aí. Como estudar jurisprudência, como fazer as revisões. Não é só dizer você tem que revisar, é explicar como, programar as revisões, dicas de como ler a doutrina, se deve sublinhar ou não sublinhar, tá certo? Então, eu vou botar na tela aqui. Esse aqui é um exemplo apenas do cronograma, tá? Que eu envio para o aluno. Você já tem os dias delimitados aqui, dia 1, dia 2 e dia 3, vai fazer o módulo de Direito Civil, vai estudar esse conteúdo. Você tem aqui também uma tabela de controle de quantas revisões você vai fazendo. Terminou o primeiro módulo, você vai passar para a primeira revisão. Depois você inicia uma outra matéria. Você não vai ter dúvidas, você já sabe o que tem que estudar. E a revisão ela vai sendo, como deve ser, periódica e cumulativa. Quando terminar Direito Civil 2, você tem que revisar Direito Civil 1 e 2. E assim sucessivamente, englobando todas as matérias do concurso. Tá certo? Então, quem tiver interesse, é só mandar um e-mail aí, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, para quem não pegou no início do vídeo. E eu vou explicar um pouco mais aqui, Então, se você quiser saber valores, prazos, como funciona, pesmagistratura2016@gmail.com. O Otávio aí tá... Eu fico muito feliz vendo os alunos gostando. Às vezes, em poucos meses, a gente já vê a diferença no rendimento. Então, veja só, o que você... Segura um pouquinho as mensagens agora para vocês entenderem, tá? Esse planejamento tem para magistratura federal, para magistratura estadual, MP, defensorias, procuradorias. Qualquer dúvida,
é só mandar um e-mail. Mas para quem não pode fazer o planejamento agora, eu quero terminar aqui as dicas que eu estou dando. Veja, o que eu fiz aqui? Eu separei a matéria ponto por ponto do edital, mas indicando, né, dentro da bibliografia também que eu passo para o aluno. Então o aluno não tem dúvida, no dia especificado ele sabe o que ele tem que estudar. E mais importante, não adianta você avançar sem revisar. Então esse planejamento que eu fiz aqui, se o aluno cumpre as metas, ele consegue terminar de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses é um planejamento aí de curto, médio prazo, tá? Curto, médio prazo, para quem está começando do zero ou quem está precisando rever desde o início a matéria. E aí o que acontece? Não é um planejamento, deu 8 meses, vai passar. Tem gente que passa antes, tem gente que passa depois. Mas é aquilo que eu falei com vocês. É um cronograma que você vai cumprir. É um desafio para você mesmo, né, de terminar esses 6 meses estudando dessa forma. Você vai se sentir muito melhor. Porque depois, se você precisar continuar estudando, eu vou orientar só no tapa-buraco, entendeu? Só para você tapar as suas deficiências. Tá certo? Então é um planejamento que você já vai receber ele completo. Na primeira entrevista você já recebe tudo. Mas eu não quero aqui ficar só fazendo propaganda, tá? Porque quem quiser informação, vocês vão saber tudo. Eu indico bibliografia, tudo. Dou um assessoramento pelo WhatsApp permanente até terminar o planejamento, sem nenhum problema. Mas qual é a vantagem aqui se você não quiser fazer o planejamento ou não tiver condições agora? Quando você fizer o seu planejamento, pense nisso. Você precisa incluir doutrina, né? Seja através de livros, cadernos ou videoaula. Você precisa incluir jurisprudência, você tem que criar um horário para estudar jurisprudência. Você precisa estudar lei seca. Quando eu digo estudar lei seca, não necessariamente é ficar lendo o código. Você precisa conhecer a lei, sem necessariamente ler. Depende da sua carga horária. Mas veja, se você estudar a doutrina sempre com a lei do lado, você vai passando pelos artigos mais importantes. E aí, na hora dos exercícios, e os exercícios são fundamentais, você sempre vai voltar na lei para verificar qual é o artigo que fundamenta cada uma das alternativas. Assim você estuda a letra de lei sem precisar ficar decorando, lendo o código de maneira abstrata, tá certo? Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Um planejamento bem feito, digamos assim, a prova de balas, é um planejamento que parte desses 5 pilares: doutrina, jurisprudência, letra de lei, exercício e revisão. Não há como aprender sem revisar. Gente, quantas vezes aqui você já viu smart cards, mapas mentais, técnicas de memorização sendo oferecidas aí no mercado? Nada disso funciona se você não revisa. Na verdade, essas técnicas de memorização são técnicas de revisão. O importante é você revisar periodicamente. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor de Direito Civil. Eu posso chegar aqui agora e começar uma aula de negócio jurídico sem ler nada. Mas será que era assim há 7 anos atrás? Não. Eu precisava pegar as minhas anotações de aula 2 horas antes da aula e ficar revisando. Por que que hoje eu não preciso mais, além de atualizar a matéria? Só preciso atualizar. Porque eu dou aula de negócio jurídico toda semana, praticamente, em algum lugar. Então não tem como não entrar na cabeça. Às vezes eu falo artigos de cabeça na sala de aula. O aluno pensa, poxa, o professor sabe todos os artigos de cabeça. Eu sei todos de cabeça, todos os que eu falo em sala de aula. De tanto que eu já li antes. Não tem como não memorizar. Não sou um gênio. Vem vários artigos, dos 2.000 artigos do Código Civil. Eu não conheço vários, mas aqueles que eu tenho que ler em sala de aula, de tanto falar, você vai memorizando. Não tem mistério, é repetição. Então esse planejamento eu já faço essa repetição programada das revisões, tá certo? Agora, você não pode querer fazer 1 ano de videoaula, 1 ano de cursinho, para depois que terminar o cursinho pegar o caderno para rever.
Aí é estudar, não é revisão. Ah, eu li o livro inteiro, depois que eu terminei eu vou rever, depois que eu terminar eu vou rever. Não, você vai estudar de novo. Não é revisão. Revisão tem que ser gradativa, periódica e na base da repetição, tá certo? Por isso que quem pega a lei e lê de cabo a rabo e fica lendo o código várias vezes, passa. É maçante, nem todo mundo consegue, mas quem consegue sentar às 8 horas da manhã e levantar às 5 da tarde, depois de ter lido o Código Civil mais de 20 vezes, esse cara vai passar. Vai passar, porque uma hora vai cair o que ele está lendo ali. Então, pensem nisso, tá bom? Já fica aqui o convite, todo mundo anotou o e-mail aí, para mandar depois quem tiver interesse. Mas eu quero continuar aqui as dicas, e agora a dica para quem já está estudando há algum tempo. Veja só. A base é a mesma, você vai separar suas fontes de estudo, mas se você já está estudando há mais tempo, provavelmente você já tem resumo, provavelmente você já tem alguns cadernos que você confia, mas vai conferindo no edital se você tem tudo, porque às vezes você fez um curso de penal e o professor deu alguns crimes em espécie, mas não deu todos, mas os outros caem. Ou o professor de civil não deu contratos em espécie. Então você vai dizendo, olha, civil eu vou estudar pelo caderno do Aurélio, mas ele não deu contratos de espécie, então eu vou ler isso nesse livro. Estão entendendo o que estou querendo dizer? Então você vai, não precisa ser uma fonte única, isso aí você tem que desapegar. Ah, não, eu não gosto de ler um capítulo num livro e um capítulo em outro. Não, se for mais prático, vá pelo caminho mais prático, tá certo? Então você já tem um resumo de processo penal até a metade da matéria, até recursos. Ah, e agora? Eu não tenho mais, o caderno acabou. Lê num livro e faz o seu resumo, tá certo? Veja, é importante otimizar o tempo. Então, se você já está estudando há algum tempo, não tem por que voltar do zero mesmo. Você pode voltar do início da matéria, mas leia o que você já estudou com olhos de quem já sabe. Você não vai ficar lendo catando milho, né? Personalidade jurídica e aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Pelo amor de Deus, você já sabe isso se você está estudando há muito tempo. Então vai no ponto, vai naquilo que você está esquecendo, tá certo? Se eu perguntar para vocês aqui, qual é a idade mínima para ser deputado estadual? Quem sabe? Coloca aí. Idade mínima para ser deputado estadual. Cai em prova de analista procurador da República isso. Idade mínima para ser deputado estadual. Quem sabe? Olha aí. Começando as primeiras respostas. 21, 21, 21, 21. Todo mundo acertando. 21 anos. Deputado estadual, deputado federal, juiz de paz, prefeitos, todos esses com 21 anos, tá certo? Por que eu fiz essa pergunta? Essa é uma questão que está na lei. Veja, você pode ter decorado isso de tanto ler a Constituição, ou você decorou, né, por assistir uma aula ou leu num livro e memorizou. Então é importante que você pense que diversas matérias você precisa ter esse acesso rápido. E aí, se a pergunta for mais complexa, veja, esses 21 anos têm que ser, ou têm que estar presentes quando? No registro da candidatura, na data da eleição ou no dia da diplomação. Veja, aí já é um dado a mais. Então você vai atrás dessa informação. Se não estava no seu resumo, complementa. Não precisa ler o livro inteiro e ler de novo essa tabelinha da idade. Você vai só no que você não sabe. Se você já está estudando há algum tempo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? É muito importante. Estou perguntando. Diplomação, pós. A ideia é essa. Tá na dúvida? Não tem certeza? Vai lá. Dá uma olhada. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente tem a tendência de, na hora que vai estudar, ficar lendo sempre o que a gente já sabe. O que a gente já sabe não precisa ficar lendo. Vai no ponto que você tem dificuldade. E aí a dica para quem está estudando há mais tempo. Olha a dica para quem está estudando há mais tempo também. Faz o seguinte, alguém aqui
já está batendo na trave aí? Alguém já foi para a segunda fase, né, e não está conseguindo vencer o concurso como um todo? Quem está nessa situação? Enquanto eu bebo uma água aqui. Ninguém? Todos são iniciantes? Tem que fazer todas as provas para aquele cargo definido? Olha, tem que fazer qualquer prova que, né, semelhante ao cargo. Se você vai fazer prova para juiz, faça para promotor, para defensor. Se é prova de delegado, que a carreira policial é mais específica, faça delegados de outros estados também. Isso é muito importante, mesmo que não seja o estado que você não quer, porque você ganha experiência de prova, de ir para uma segunda fase. Então, olha só, quem está estudando há muito tempo e não consegue passar numa fase específica, né? Ó, só para concluir, alguém falou assim, eu faço todas as provas mesmo sem se sentir preparado. Preparado você nunca vai se sentir, tá? O que você pode botar na balança é se vale a pena, né, gastar dinheiro para ir para outro estado. Mas tendo a condição, faça a prova. Você se prepara fazendo prova. Quem passa não se sente preparado, tá? Pode perguntar para quem passou. Ninguém vai dizer, eu estava preparadíssimo, essa prova era minha. Ninguém vai dizer isso, tá bom? Agora, veja só o que eu queria falar com vocês. Né? Uma dica para quem está estudando há algum tempo. Pega as últimas provas que você fez. Pega as, né? Professor, já fiz 6 provas e fui reprovado. Pega as 6 últimas provas. Pega o gabarito das provas e vai analisando, questão por questão, qual foi a questão que você errou. Tá certo? Vai lá. Em Direito Civil eu errei 3 de 10. Em penal, eu só acertei 2 de 10. Vai fazendo essa tabela, prova por prova. Pega as últimas 5 provas que você fez. Depois, extrai uma porcentagem e vai somando. Aí você vai ver que nas últimas 5 provas, você teve um rendimento de 50% em penal, 30% em administrativo, 75% em civil. Vocês estão entendendo? Vai fazendo por matéria. Porque quem está estudando há mais tempo pode se dar ao luxo de focar mais na matéria que está deficiente. Quem está iniciando tem que estudar tudo. Mas quem já está estudando há mais tempo fala, tem 5 anos que eu faço concurso, mesmo estudando mal, eu estou sempre fazendo 80% em civil, 80% em eleitoral. Então é a hora de focar mais em administrativo, que eu estou fazendo 30%. Veja, isso é estatística, olha só, não estou falando só em peso, não, aqui é a porcentagem do conhecimento, tá? Não é pelo peso das matérias que você vai fazer isso, é o bruto mesmo, tá? Porque você tem que pensar o seguinte, a nota de corte tem que ser alcançada em cada uma das matérias, não dá para ficar compensando muito não. Então pega uma prova da magistratura, por exemplo. Hoje a nota de corte normalmente está em 80% da prova. Você tem que fazer 80% em civil, 80% em penal, porque não dá para você esperar que vai gabaritar uma e compensar na outra. Aí eu vejo um aluno falando assim, eu fiz 5 de 10, eu fui bem em penal, né? Não, você não foi bem, você foi medíocre. Foi no meio, medíocre vem de média, né? Você foi no meio, mas você foi mal também. Foi mal, porque se a nota de corte está em 80%, 50% está baixo. Então você tem que sempre mirar lá no alto. Veja, a prova aqui do Rio da magistratura tem 4 questões de consumidor às vezes. Se você erra uma questão de consumidor, você já fez 75% em consumidor. Já ficou abaixo da nota de corte. Eu acertei 3 de 4 em consumidor, eu fui bem, né? Não, não foi bem. Nessa matéria você deveria ter gabaritado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem que ver, porque se você depois você não vai poder compensar muito dentro de cada matéria. Então, se você está já mais avançado no estudo e está mandando muito bem em determinadas matérias, vai nela. E também, se você tiver mais tempo, além de analisar quantas questões você fez, vai anotando num papel, é bom fazer isso no computador, o assunto tratado. Eu errei em penal, imputação objetiva. Eu errei em
também concurso de crimes. Eu errei teoria da pena. Das 5 provas que você fez, você vai ver às vezes que você erra muito o mesmo tema. E às vezes você nem imaginava que não sabia. Um aluno chegou para mim outro dia e falou assim, não, desapropriação eu estou tranquilo, é um tema que eu domino. Desapropriação, nossa, esse eu sei, hein? Desapropriação eu estou tranquilo. Aí eu peguei as 6 últimas provas dele e a gente foi fazer essa estatística. Das 6 últimas provas que ele fez, caíram 5 questões de desapropriação em administrativo. Toda a prova praticamente caiu uma. Você acredita que ele errou todas as questões de desapropriação? E ele antes tinha dito para mim que ele sabia. Veja, você pode passar por isso. Às vezes a gente tem a noção que sabe a matéria, mas na hora da prova está errando. Então, para quem está estudando há mais tempo, faça essa estatística. É uma estatística importantíssima para você se conhecer. Não que você não vai estudar tudo, mas quando você passar por aquele ponto que você está errando mais, se você não está resumindo, às vezes é hora de fazer um resumo ou ler com mais atenção. Tá certo? Uma outra questão importante. Como escolher a bibliografia? Tem muita gente perguntando aí sobre livros. Veja, em primeiro lugar, o melhor livro é aquele que você gosta de ler. Mas se você não está lendo livro nenhum, saiba que não existe livro contraindicado. Hoje em dia, no mercado tem muita coisa boa. Eu não recomendo obras pesadas. Procurem volumes únicos ou vários volumes pequenos. Então, por exemplo, Civil, volume único do Tartucci. Penal, as sinopses da Juspódio, o livro do Rogério Sanches, tá certo? Processo penal, as sinopses da Juspódio, né? Processo penal é mais fácil, que até o Pacelli, que é uma doutrina mais pesada, é um volume único, né? Mas tem o Norberto Avena, tem o Nestor Távora. Eu acho que o Nestor Távora já até é grande demais. Constitucional tem Marcelo Novellino, 800 páginas. Né? Você tem o Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino também. O Lenza, esquematizado para quem gosta, só que o Lenza eu já acho muito grande. Já está ficando grande demais o livro dele. Então, na hora de você montar, pensa também no número limite de páginas que você quer. Bota aí no papel quantas páginas que você quer ler. Então, eu quero até 10.000 páginas. 10.000 páginas dividido pelo número, né, de páginas que você vai ler por dia. E aí você vai ter uma noção de quando vai terminar. A Natália Masson é bom. Todo livro é bom. Aí eu quero dar um exemplo da Natália Masson. A Natália Masson, em Constitucional, ela não trabalha o histórico das Constituições. Um tema que cai o tempo inteiro. Aí o aluno começa a ler a Natália Masson, está quase no final do livro e vê que, meu Deus, ela não tem o histórico das Constituições. E aí? Vou jogar fora o livro, não serve mais. Está caindo tudo quanto é prova, está errado. Continua com o livro e complementa. Não precisa nem comprar, vai lá na Saraiva, pega o livro do Lenza, copia na mesinha que tem lá, faz um resumo na hora e grampeia no seu livro da Natália Masson. Vai no Dizer o Direito e baixa uma tabela que ele fez, do que o Márcio fez lá do Dizer o Direito, do histórico das Constituições. Vocês estão entendendo? Então, administrativo, por exemplo, você tem o Rafael Oliveira, como o pessoal está dizendo aí, excelente livro. A sinopse da Juspódio também é muito boa. Você tem em empresarial e tributário aquela tabelinha, André Santa Cruz e Ricardo Alexandre, mas tem outras opções. Eu estou dando exemplo de livros esquematizados. Eleitoral, ECA e sinopse da Juspódio são excelentes. Professor, eu soube que controle de constitucionalidade é Gilmar Mendes. Ele é excelente em controle. Mas você acha que os outros autores voltados para concurso não leram o Gilmar Mendes e já mastigaram ele para você? Estão entendendo? Tem que ficar atento. Eu não estou aqui, gente, para ficar passando bibliografia inteira, até porque eu sou professor de civil. Estou citando alguns nomes. E veja, olha a ansiedade do concurseiro. Você não tem que saber do professor qual é a bibliografia. Parem com isso, eu falei desde o início. O livro bom é o que você gosta de ler. Se você não tem nenhum, você vai na livraria e pega vários livros, 10, e fica lendo o mesmo capítulo em cada um deles, até você achar o que você mais gosta.
Estão entendendo? Aí tem alguém falando, administrativo é o Matheus Carvalho. Você vai na do colega? O Matheus Carvalho é bom para ele, vai que não é bom para você. Ah, mas eu quero, o professor falou. O professor também tem suas preferências, gente. Não adianta você seguir o livro de alguém, tá certo? Se você não vai aturar ler aquele livro. O autor tem que conversar com você. Eu costumo dizer que concurseiro é um espírito tão carente, mas tão carente, que ele precisa que o livro converse com ele. Tem que ter um diálogo com o livro. Vocês estão entendendo? Então, muita atenção aqui, tá? Muita atenção. Gente, jurisprudência, para a gente terminar aqui, né, e vai caminhando para o final, eu vou falar dos cursos, dos coachings. Jurisprudência. Hoje você tem o Dizer o Direito, não precisa nem discutir, né, gente? Vai lá no Dizer o Direito, informativo e esquematizado. Você tem que acompanhar, tá sempre em dia, tá certo? Vídeo aula, claro que é ótimo. Eu sou professor do Portal F3, curso online, tenho meu curso online no Facebook também. Veja, se você tem uma dificuldade numa matéria, não consegue entender no livro, procure um professor daquela matéria. Às vezes tem o dia inteiro para estudar. O dia inteiro para estudar, você não vai ficar o dia inteiro lendo, ninguém aguenta. Aí você pode fazer um curso pela manhã, estudar de tarde, tá certo? Agora, não fiquem só assistindo videoaula. Videoaula não é estudo, é o primeiro contato com a matéria. Você tem que ter o horário para sentar e estudar o caderno. Precisa. Nem que seja de madrugada, mas precisa. Só assistir, né, você vai esquecer tudo, tá bom? É bom dedicar um dia só para jurisprudência, sim, Francenísia. É importante, até porque é bom que você quebre a sua rotina. Então, se você tem uma rotina de estudo de segunda a sexta, lendo doutrina, fazendo exercício, assistindo videoaula, o que você faz no final de semana? Quebra essa rotina. Aí estuda só informativo, faz mais exercícios. Olha, a videoaula para fazer caderno, o aluno tem uma fissura por isso, né? Fica anotando tudo e vai fazendo caderno. Tome caderno, tome caderno. Aí no final do ano, ele não lê o caderno. Aí quando ele separa agora, eu vou ler o caderno dos meus cursos. E aí, ai meu Deus, mas já passou um ano, esse caderno está desatualizado, não vai dar. E aí não faz. Então, muito cuidado, gente. Se você assiste videoaula e se você faz um bom caderno, confia no caderno. Mas tem que ler todos os dias. Tem que estar estudando todos os dias. Assistir videoaula todos os dias não é estudar todos os dias. Tá certo? Acredita em mim. Tá? Olha só. Eu dou aula para alunos lá da EMERGE. Fazem 3 anos de curso. Eles estudam muito. Os alunos que passam do Portal F3 estudam muito, eles não ficam só assistindo a aula, tá certo? Eu nunca conheci alguém que passou para promotor, juiz e falou, eu só assisti a aula e fazia caderno. Não, as pessoas podem falar que estudaram por caderno, mas estudaram caderno. Estão entendendo? O caderno é uma fonte doutrinária. Quando eu falo doutrina, não é só livro, pode ser um caderno. Mas será que você vai encontrar um caderno bom em todas as matérias? Então talvez você tenha que usar um livro em uma. Ou o caderno não é completo, como eu falei. Aí você vai naquela outra parte no livro. Tá certo? Tranquilo, gente? Vai ter carreira jurídica no portal. Já teve, vai ter de novo, sim, gente. Eu tô para lançar semana que vem um módulo de parte geral no portal. Tá? Nas próximas semanas, um módulo de parte geral. Direito Civil voltado aí para concursos, lá no Portal F3. E sem falar nos cursos que eu dou aula lá, para TRE, delegados, tá certo? Tribunais, OAB também, fica a dica aí. Bom, gente, para a gente terminar aqui, eu queria dizer o seguinte. Você resolveu fazer o Carreiras Jurídicas do Portal F3, por exemplo. É natural que você vai receber uma propaganda de um outro curso. Não fique ansioso, confia no seu curso, confia no seu planejamento, confia no seu estudo. Toda hora alguém vai dizer, falando, o César é melhor, o Gilmar Mendes é melhor do que o livro que você está lendo, o Portal F3 é melhor do que o curso está fazendo.
Isso não vai ajudar em nada você, vai te atrapalhar. Pode ter gente que faz isso para prejudicar. Não existe porcaria no mercado. Se você já está gostando, para que você vai ficar querendo mudar? Fica com o livro que você está, continua com o seu planejamento, continua no seu curso, mas faz um projeto com início e fim e seja disciplinado, tá certo? Seja disciplinado, termina o que começou, não seja aquele indivíduo que nunca termina, tá certo? Para finalizar agora, eu quero dizer o seguinte: o planejamento de estudos que eu faço não é um coaching, por isso que não tem aqueles valores exorbitantes de coaching. O valor que eu vou passar para vocês no e-mail é referente à hora da entrevista e o acompanhamento que eu faço. Então, não é nada exorbitante. E o cronograma que eu envio é um cronograma de estudos em que eu vou dar dicas de como você vai avançar. É um bate-papo de 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas, que a gente vai entendendo ali como é a realidade de cada aluno e organizando o seu horário, tá certo? Bom, por que eu digo que não é um coaching? Porque eu vou dar o planejamento inteiro, não vou deixar você preso, né, todo mês tendo que fazer uma entrevista para dizer se você estudou, se não estudou. Ninguém precisa de babá, tá? Eu vou passar o e-mail no final de novo. Mas, se você tiver interesse, é só mandar o e-mail. Pensa nisso. Coaching é ruim? Não. Coaching é muito legal, né? Tem profissionais excelentes no mercado, excelentes. Mas eu quero que você pense o seguinte: cuidado, por quê? O coaching, ele costuma passar o método dele. Às vezes o coaching é um promotor, é um defensor, agora não pode mais ser juiz, né? E aí o que acontece? Ele vai dizer o que ele fez para passar e o que você tem que fazer. E aí, isso pode ter um efeito psicológico drástico em você. Ou você faz tudo certinho, beleza, tá, às mil maravilhas, ou você começa e vem as dificuldades e você para, você não consegue seguir, não consegue cumprir a meta. Aí como um amigo falou, não gostei do coaching. Não é culpa, às vezes não é do coaching, é porque o método do coaching desse amigo que está falando aí não era o ideal para ele. Isso é normal, cada um tem o seu método. Aquele foi o método que deu certo para ele. E olha a mensagem negativa para o cérebro. Eu já falei isso aqui em outras lives. Imagina o seguinte: o juiz fulano de tal disse que para passar ele estudou assim, assim, assado. Ele estudou esse, aquele e aquele outro livro. Tá certo? Imagina isso aí, o pessoal do grupo do Foca aí. Imagina. Aí o que você faz? Você compra todos os livros que o juiz comprou, que estudou. Você estuda certinho igual a ele. Faz isso por 1 mês. 2 meses você não consegue mais seguir. Você não consegue mais seguir aquele planejamento. E aí, o que acontece? Veja, olha o raciocínio silogístico do seu cérebro. Premissa maior: o juiz fez isso para passar. Premissa menor: eu tentei seguir e não consegui fazer o mesmo. Conclusão: eu não vou passar. Entenderam a lógica? Você manda uma mensagem no seu cérebro quando você acredita que aquele método é o método da salvação, é um santo graal, como um amigo está dizendo. Se você acredita nisso, se você não consegue seguir, o seu cérebro se desmotiva. É um autossabotamento. Muito cuidado. O santo graal, né? É um resumo que os candidatos para a Procuradoria da República fizeram. Aí, às vezes o aluno fala, eu vou ler aquilo que foram que eles fizeram para passar. Cara, sinceramente, pode ser excelente, como pode não dar em nada. Por quê? Não foi aquele documento que fez os candidatos passarem. Eles não estudaram só aquilo. Eles tiveram todo um histórico de estudo. Cada um se dividiu e fez um trecho. E nas vésperas da prova oral, provavelmente eles pegaram para ler. Mas na primeira fase, na segunda fase, é outra história, conta todo o background. Pode ser
muito bom para você, mas pode ser muito ruim também. Então você vai ter que ver no caso concreto, estuda uma matéria por ali e testa fazendo exercício. Às vezes pode aproveitar numa matéria, não aproveitar na outra, ou parte de uma matéria. Tem que ver, gente. Não dá para ter uma regra padrão para tudo, tá certo? Bom, gente, estamos aqui conversando já há 1 hora, pontualmente falando. Eu vou botar de novo meus contatos na tela. Vou compartilhar aqui através do meu Periscope também. Eu quero que vocês me sigam a partir de hoje, para quem não me conhecia, com as dicas de estudo que eu dou no meu Periscope, @Burrê, e também me sigam porque eu dou sempre dicas de direito civil. Tô entrando agora aí, vai aparecer Bourret, é Burrê, né, que fala, mas está escrito Bourret. Clica aí em cima para seguir. Eu vou compartilhar aqui para que vocês possam seguir novamente. Olha aí, compartilhando com os seguidores. E agora no Twitter também. Quem não compartilhou, faça isso agora. Olha, não deu para responder a todos, evidentemente, mas foi um prazer aqui, agradecendo novamente o Amo Direito, na pessoa do Mark. E eu quero que vocês estejam comigo, né, aí nos próximos periscopos, tá certo? Continue seguindo o Amo Direito e me sigam lá. Vou deixar os meus contatos na tela e o e-mail também do planejamento de estudo, como o J. Leão já colocou aí, valeu, Jota. Fica aí essa dica para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para me seguir e mandar as dúvidas lá no e-mail, no Facebook, no Instagram, vou colocar aqui na tela, tá bom, gente? Muito obrigado aí, espero que eu tenha ajudado e até a próxima, hein? Olha só. Botando aí na tela, você só abaixa, segura um pouquinho as mensagens, gente, só para o pessoal poder dar um print aqui da tela. Agora vai dar, segura só um pouquinho as mensagens, só um pouquinho para dar um print. Isso aí, gente. Vamos lá, baixando um pouquinho. Ninguém está colaborando muito aqui, vamos ver se assim melhor. Facebook, Aurélio Burrê. Instagram, professor_Aurélio Burrê. E PES Magistratura 2016, @gmail.com. Quem puder dar um print aí, compartilhe com seus amigos, bota no Instagram, tá certo? Compartilhe essa live também lá no Facebook, vai ser muito legal. Quem perguntou aí o que fazer quando o cronograma não está dando certo? Só para fechar aqui, gente, só para fechar respondendo essa. Você faz um cronograma e não está dando certo, e aí você tem que pensar o que não deu certo aqui, porque às vezes é falta de disciplina mesmo. Mas veja, a solução é não fazer mudanças drásticas, e mudando aos poucos. Verifica. Se o problema é um livro que você não consegue ler, uma matéria que você está achando muito chata, pode ser bom você trocar de fonte, porque aí é uma necessidade e não uma ansiedade, tá bom? Ou então, você pode criar estímulos. Você pode estar vendo que você está se desmotivando no decorrer do estudo. Aí talvez pode ser essencial que estudar mais de uma matéria por dia, a alternância pode ajudar. Depende, cada caso é um caso, mas tente não fazer mudanças drásticas, não voltar sempre do zero, não começar um curso novo, um coach novo. Insista, tá bom? Então vou deixar um beijo aqui para quem está me seguindo, para Renata Dantas aí, para o J. Leão, para o Otávio que está fazendo meu planejamento também, tá bom, gente? Olha, foi um prazer, eu tenho que sair daqui, senão o pessoal do Amo Direito vai me expulsar, eu já estou há mais de 1 hora aqui, tá bom, gente? Um grande abraço, o Eu Vou Ser Delta aí, manda mensagem para mim que eu respondo lá. Um grande abraço, Otávio, Saulo, um abração, gente, até a próxima.